Olá, seja bem-vinda a mais um programa Missão Mulher na TV. Bendito seja o nosso Deus por mais essa oportunidade, por esse privilégio de estar aqui com você, meditando na palavra do Senhor, e que a paz do nosso Deus reine em teu coração para todo sempre. E creia que o Senhor tem uma palavra ao teu coração, e me sinto muito feliz em estar aqui com você para ser canal de Deus na tua vida. E eu tenho certeza que o Pai, o nosso Criador, tem uma palavra ao teu coração. E nesse momento, antes de nós darmos início, eu gostaria de orar com você, agradecer, pois o salmista diz que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Nosso Deus é maravilhoso e eu quero orar com você neste momento. Queremos agradecer ao nosso Deus por essa rica oportunidade que Ele tem nos dado. Vamos orar? Aonde você estiver, curve a sua cabeça se você puder. Se não, nós estaremos orando, agradecendo ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito e santo, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, que tem sido infinita sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Espírito Santo, por esta oportunidade. Te louvamos, meu Deus, porque sabemos que o Senhor irá transmitir a tua palavra aos corações, às pessoas que nos assistem neste momento. E assim, Senhor, se conosco, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero meditar com você uma palavra muito poderosa, que é a palavra do nosso Deus. Se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a seguir. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Se você puder pegar a sua Bíblia, se você tiver como, nós estaremos meditando na palavra do nosso Deus, que diz assim: a cura do cego de Jericó, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com o discípulo e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Então chamaram o cego e dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Glória a Deus por esta palavra poderosa, a palavra do nosso Senhor Jesus. E olhando para esse texto, é um texto bastante conhecido, aonde vai nos contar a história de um homem chamado Bartimeu, um homem a qual foi curado por Jesus em uma passagem de Jesus pela cidade de Jericó. Apesar de Jesus ter curado outro cego naquela mesma região, Bartimeu ficou conhecido na história como o cego de Jericó. E nós temos algumas lições a aprender na vida deste simples homem chamado Bartimeu. É uma história muito impactante da palavra do Senhor. E nós sabemos que a cura de Bartimeu está registrada na Bíblia nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. E nós vimos, a Bíblia vai nos mostrar que nesta ocasião, Jesus estava passando por Jericó. E era praticamente a última vez que Jesus passa por Jericó, porque ele está indo em direção a Jerusalém. E Jesus não retornaria mais a Jericó. Depois da morte e ressurreição, ele não retornaria mais a Jericó. E observamos
que aquele cego chamado Bartimeu, ele está diante de uma grande oportunidade na sua vida. E nós entendemos que há oportunidades na nossa vida que elas são únicas. Nós talvez não teremos a mesma oportunidade. E Bartimeu, ele entendeu perfeitamente isso. E ele foi aproveitar aquela oportunidade que ele estava tendo. Apesar de Bartimeu, mesmo com tantas limitações, fragilidades, Bartimeu, ele era um homem dotado de algumas, vamos dizer, de algumas habilidades. Bartimeu, ele teve algumas estratégias, que através dessas estratégias de Bartimeu, dessa habilidade dele, isso foi gerado um grande milagre de Deus na vida de Bartimeu. Quando ele ouve que Jesus está passando por Jericó, que Jesus estava por ali, naquele dia ele deixou a capa. E Bartimeu, ele era um cego já reconhecido pelo governo. Ele tinha uma capa e essa capa lhe dava a liberdade de pedir esmolas, de pedir ajuda às pessoas. Mas nesse dia, quando este homem, Bartimeu, ouve que Jesus está passando por ali, naquele momento ele não foi mais pedir esmola. Naquele dia ele deixou de pedir esmola e começou a clamar a Jesus. Ele começou a fazer algo diferente na vida dele. No momento ali ele estava sentado e pedindo, mas de repente que ele ouve falar de Jesus, ele começa a clamar. Ele muda as estratégias dele, ele muda todas as suas atitudes. E quando Bartimeu começa a clamar, o texto nos diz que quando ele está clamando por Jesus, a multidão, o povo que ali estava com Jesus, começa a repreender Bartimeu. Pede para que ele se calasse, pois o mestre não ouviria ele. E aquela multidão começa a se incomodar com um homem cego, mendigo, um homem que não tem possibilidades de muitas coisas. A multidão começa a se incomodar, mas quanto mais eles mandavam que Bartimeu se calasse, a Bíblia nos diz que mais ele decide clamar. Ainda mais ele clamava ao Senhor, clamava com mais força, com mais aquele pedido de socorro. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na medida que ele estava clamando, na medida que ele clama a Jesus, Jesus ouve ele. Porque se tem uma coisa que Jesus ouve, é o nosso clamor. Jesus, ele ouve, não só ouve, mas ele atende o nosso clamor. E é por isso que eu quero dizer para você, não parar de clamar. Não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de buscar a presença de Jesus para a tua vida. Sabe por quê? Porque maior que seja a multidão, maior que seja a dificuldade, a adversidade que você esteja, ou o problema, a situação, Jesus no meio da multidão, Ele conhece a tua voz, Ele conhece e entende o teu clamor. Jesus, Ele nos conhece. E Ele conhece a nossa voz. E o texto nos diz que quando Ele está clamando, Jesus ouve. E quando Jesus ouve o clamor daquele homem, Ele pede para que levassem ele até Jesus. E quando levaram o cego até Jesus, Jesus lhe faz uma pergunta e Ele pergunta algo para aquele homem e Ele diz: o que queres que eu te faça? E olhando para esse texto, nós podemos imaginar, olhando para a vida daquele homem, nós podemos imaginar que ele tinha vários desejos, que ele tinha outras vontades, além de ser curado da cegueira. Talvez ele tinha muitos outros desejos, muitas vontades, desejos que talvez também estavam no coração dele de ser realizado. Mas naquele momento, Jesus, Ele faz esta pergunta para este homem, para Bartimeu, porque Jesus,
enfaticamente, ele queria realizar um milagre na vida de Bartimeu. Mas Jesus ele queria atender às necessidades daquele homem. Mas ele estava esperando, ele estava visando na escala as necessidades que Bartimeu colocaria diante dele. Bartimeu, ele poderia pedir qualquer outra coisa para o Senhor Jesus. Ele poderia dizer: eu não quero mais pedir esmolas. Eu não quero mais ficar aqui à beira deste caminho. Eu quero uma família. Mas Bartimeu, o que ele fala para Jesus é: eu quero ver. Eu quero ter visão. Olha só. E Jesus, ele poderia realizar, talvez ele poderia realizar qualquer outro pedido daquele homem. Mas ele decide pedir a visão. E ele diz para o Senhor: eu quero ver. Eu quero ter a visão. E olhando para esse contexto, essa história de Bartimeu, nós observamos que ele tinha mais visão do que toda aquela multidão. Bartimeu, ele estava cego fisicamente, mas espiritualmente Bartimeu, ele enxergava. Porque quando ele clama: Jesus, filho de Davi, nós não sabemos acerca do que Bartimeu conhecia sobre Jesus, mas ele sabia que Jesus era o Salvador. Ele sabia que Jesus tinha poder para realizar muito mais daquilo que ele imaginava ou do que ele poderia pedir para Jesus. A multidão talvez estava ali somente por seguir ou por acompanhar para ver milagres, mas Bartimeu, ele enxergava além daquele povo. Ele sabia que aquele homem que estava ali andando com aquela multidão era um homem que podia realizar grandes milagres. E quando Bartimeu, ele recebe esse milagre da parte de Jesus, nós podemos ver que o Senhor Jesus, quando entrega a cura de Bartimeu, ele diz: vai, a tua fé te salvou. A tua fé é responsável por este milagre que você está vivenciando. A tua fé, a fé é o que você crê. Mas Bartimeu, ele cria de uma maneira diferente. Ele acreditava, ele tinha certeza que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele. Mas tem pessoas que crê diferente, que acredita diferente. Tem pessoas que só vê dificuldade, que só vê o problema, que olha e diz: não vai dar certo, eu não vou conseguir. Só vê a frustração, só vê o fracasso. Mas Bartimeu, mesmo sem a sua visão física, mas ele tinha uma visão espiritual e ele sabia que na medida que ele clamava, ele tinha certeza que o Senhor Jesus iria atender ele. E quando eu olho para esta mensagem, para esta história de Bartimeu, nós podemos extrair deste texto, dessa história, algo lindo. E também algumas lições para a nossa vida. E o primeiro que eu olho e eu vejo na história de Bartimeu é uma lição sobre confiança. Sobre confiança, porque primeiro, a cura do cego de Jericó nos ensina que uma situação difícil, ela é um convite para nós confiarmos mais ainda no nosso Deus. É um convite para nós confiar mais ainda no Senhor. Não é um motivo para nós duvidar do poder de Deus, da misericórdia do Senhor, não. E na sociedade judaica a qual Bartimeu estava, ele estava num nível baixo, mas muito baixo mesmo, uma posição de nível 0. Mas ao invés de culpar o Senhor por aquela situação, Bartimeu, ele não culpa a Deus pela sua desgraça, por aquele momento, não. Mas ele olha e ele enxerga em Jesus, ele enxerga em Cristo a sua restauração.
Olha só que exemplo. Ele enxerga em Jesus a restauração, a cura e o milagre. Ele não olha para aquela situação e ele vê um motivo de desespero, não. Mas ele olha para aquela situação e aquela situação faz ele crer mais ainda no poder sobrenatural do Senhor Jesus. E a outra lição que essa história nos ensina é sobre perseverança. A história de Bartimeu nos mostra que muitas vezes aquilo que já é difícil pode se tornar pior. Aquilo que já é difícil pode se tornar pior. Ele era um cego que dependia de esmolas para sobreviver. Se não bastasse isso, quando ele está diante da sua grande oportunidade, ou vamos dizer, da sua única oportunidade, diante da oportunidade de restauração, a multidão se levanta e tenta fazê-lo calar. Mas ele não se intimidou. Bartimeu, ele não se intimidou com a multidão, mas ele continuou gritando por Jesus, continuou clamando por Jesus mais ainda. E nesse ponto, meu irmão e minha irmã, Bartimeu se tornou um exemplo prático do valor de uma fé perseverante. Bartimeu nos deixa essa grande lição de perseverança. E quando nós olhamos para este texto, nós entendemos que diante da dificuldade, Bartimeu, ele não olhou para o problema, mas ele viu no problema, ele viu naquela situação uma grande restauração para a sua vida. E diante daquela multidão tentando calar, ele perseverou em clamar, em continuar chamando a atenção de Jesus, e recebeu de Jesus o milagre. E nós podemos olhar para isso e ver, meu irmão e minha irmã, que nenhuma situação ela impede o agir de Deus na nossa vida. Nenhuma situação, por mais difícil que seja para nós, mas para o nosso Deus não há nada impossível. E olhando para isso, entendemos que a confiança que este homem colocou em Jesus levou ele para a sua grande restauração. A perseverança não deixou ele se intimidar diante daquela multidão. E outra lição que eu acho muito importante na vida de Bartimeu foi a atitude. A atitude que Bartimeu teve. Porque a atitude, ela nos faz agir. A atitude, ela nos move, ela nos movimenta. E nós sabemos que a atitude, ela vale mais do que muitas palavras. E eu não sei qual é a situação que você esteja vivendo, mas quem sabe está faltando só uma atitude de fé, uma atitude de confiar mais, uma atitude de perseverar diante desta situação e crer e acreditar, mas acreditar confiando que Deus, ele pode fazer algo impossível na tua vida. E a atitude que este homem teve fez o milagre dele acontecer. A multidão foi barreiras erguidas para que ele parasse, para que ele viesse a se paralisar, para que ele viesse a ser pressionado. Mas ele não se deixou pressionar por aquela multidão, mas ele continuou gritando, continuou ali suportando, ele superou aquela pressão. Cala-te, cala-te, ele não vai te ouvir, o mestre não vai te ouvir. Mas Bartimeu, ele superou aquela pressão e ele continuou clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero te dizer algo, nosso Deus, ele te chamou e te capacitou para você superar os desafios, para você superar as pressões que a vida nos dá, para você superar a luta, a prova. Muitas vezes a dificuldade ela quer nos coagir, ela quer nos pressionar, nos colocar na parede, nos deixar sem saída. Mas eu quero dizer algo para você. Deus, ele te capacitou. Deus, ele está com você nesta situação. Só quem vive sobrenatural de Deus
é aquele que persevera, aquele que confia, aquele que tem atitude para vencer a multidão e não se deixar ser levado por ela. A Bíblia vai nos falar sempre sobre multidão. Olha só o exemplo daquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher estava com as forças acabadas, mas ela queria tocar em Jesus. Ela queria chegar perto do Mestre. Mas o que impedia aquela mulher de chegar? O que poderia impedir aquela mulher de chegar era a multidão. Mas ela enfrentou a multidão. Ela passou pela multidão e tocou em Jesus. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, não se deixe ser levado pela multidão. Não olhe para as multidões dos problemas, das dificuldades, mas continue com o teu olhar fixo em Jesus Cristo, porque Ele tem poder para fazer o impossível acontecer na tua vida. Bartimeu era um homem que não tinha possibilidades, mas ele não se deixou vencer pelas impossibilidades dele. Ele não enxergava, mas ele tinha sim uma visão espiritual. Talvez o que está faltando para você é apenas uma visão espiritual. Talvez o que está faltando para você é você enxergar com os olhos da fé. É você olhar e dizer, está tudo difícil, mas eu creio que Jesus vai entrar com providência. As portas estão todas fechadas, mas eu creio que Jesus, Ele abre portas até mesmo onde não tem paredes. Está faltando você olhar com um olhar de fé para esta situação, para este cenário, para este momento que você está vivendo e crer no Senhor Jesus. E eu creio que esta palavra ela foi de encontro ao teu coração. Eu creio que através desta palavra o Senhor Ele tem falado ao teu coração. E antes de nós orarmos, nós estaremos ouvindo um louvor. E em seguida nós estaremos retornando para fazer a oração. Quero orar pela tua vida. Quero orar por você e pela tua família. E também estaremos fazendo os agradecimentos e o término. Fique aí, nos aguarde, que voltaremos em instante para nós fazermos esta oração de fé com você. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a subir descendo. Doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu
tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Amém. Glória a Deus. Que louvor maravilhoso. E neste momento nós ouvimos a palavra de Deus, também já ouvimos a palavra de Deus entoadas em louvores. E neste momento, meu irmão, você que nos assiste, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, eu creio que esta palavra ela falou ao teu coração. Não olhe para os problemas, para multidões de problemas, mas olhe para Cristo. Veja em Cristo a solução que você precisa. Veja em Cristo Jesus a resposta que você necessita. Neste momento, nós estaremos orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Quero agradecer ao Senhor por este privilégio. Também quero agradecer aos nossos pastores, pastor Salles Batista, a missionária Raquel Viegas. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês grandemente. E nesse momento, curve a sua cabeça. Estarei orando com você neste momento e eu creio que o Espírito Santo de Deus está indo ao teu encontro, acalmando o teu coração e te dizendo: eu estou contigo. Acalma teu coração e continue olhando para Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito e santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te rendemos graças, ó Senhor, pela tua palavra que é poderosa, pela tua palavra, Senhor, que é eficaz, pela tua palavra que é vida, Senhor, para as nossas vidas. Neste momento, Pai, a tua palavra foi ministrada e eu te peço, vá de encontro a esses corações, visitando, Pai, esta causa, visitando, meu Deus, esta família, visitando, Senhor, o coração deste homem, desta mulher, que talvez esteja assim desesperado, não esteja vendo uma saída, não esteja vendo solução, mas neste momento, Pai, pelos olhos da fé, abra os olhos espirituais dele, faça ele ver o Senhor no controle desta situação, faça ele confiar, acreditar que o Senhor está no controle e que esta situação difícil não é para matar ele, não é para sufocar ele, mas esta situação é para ele bendizer o teu nome, é para ele glorificar o teu nome, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Visita agora este lar, esta família, visita o casamento, visita a vida sentimental, espiritual, conjugal, Senhor, que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos, que o Senhor possa repreender, Pai, toda angústia, todo medo, todo desespero, e que o Senhor venha acrescentar fé neste coração, para ele continuar crendo no Senhor Jesus. Continua, Senhor, abençoando as nossas vidas, e assim cada um dos teus filhos que nos assiste neste momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.